Ora, boas tardes, Tiago. Bem-vindo ao Conversas à Solta. Obrigado. É um gosto ter-te aqui. Vou começar por apresentar-te, para quem não te conheça, fazendo uma pequenina, uma bio muito reduzida, porque é bastante extensa e diversa, digamos assim. Portanto, tu nasceste no Chiado, em Lisboa, no dia 25 de abril de 1975, em pleno PREC. És presidente e fundador do Partido Democrata Europeu e do European Star Party, projeto político eurofederalista, centrista, moderado e reformista. Foste fundador do Volt Portugal, partido e movimento pan-europeu, progressista e pragmático, gosto deste pragmático, e foste o seu primeiro presidente entre 2017 e 2022. És também coordenador da City Team de Lisboa, dos movimentos eurofederalistas, Stand Up for Europe e Aliança Europe. Foste jornalista do Diário de Notícias entre 2000 e 2019, foste redator e editor. Estagiário na Rádio TSF durante o verão de 99 e Relações Públicas no pavilhão do ICEP, Turismo de Portugal, na Expo 98, grande exposição, e licenciaste em Ciências da Comunicação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e fizeste o ensino secundário na escola, terminaste o ensino secundário, melhor dizendo, na Escola Europeia de Bruxelas, o que me parece que foi bastante importante para ti. No entretanto, tens uma história muito engraçada porque andaste a saltitar de terra em terra. Portanto, é o que eu chamo um saltitão crónico. Sem banco. Porque Parede, no Concelho de Cascais, Mafra, Mãe Martins, no Concelho de Sintra, Tomar, voltaste também Martins, passaste para Bruxelas, foste para Carcavelos e depois aterraste em Lisboa. Pronto. E, portanto, andaste de terra em terra. Isto, penso eu, este saltitar permanente, tem a ver com o facto do teu pai ser militar, que tirou o curso na Academia Militar, foi oficial do Exército, de Cavalaria, esteve na Guerra Colonial, em missões em Moçambique e na Guiné-Bissau. Vamos começar por aqui para saber o que é para uma criança andar a saltitar desde os 0 anos, porque foi desde os 0 anos, portanto, desde que nasceste. Como é que é andar a saltitar? É bom, é mau, é bom até uma determinada idade, a partir de uma determinada idade deve ser horrível, porque se perdem os amigos e a adolescência. Sim. Como é que é? Vamos começar por isso, porque é uma curiosidade que eu tenho. Sim, quando você é criança, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Conversas à Solta, pronto, é mesmo um prazer. Quando você é criança, eu não sei muita noção das coisas. Esse era o normal. Portanto, o normal era de tempos em tempos mudar de casa, mudar de localidade e adaptar-me às circunstâncias. E, portanto, nunca foi um problema. A mudança maior terá sido quando depois passei de Lisboa, da grande Lisboa para Bruxelas. Aí foi aos 16 anos, na adolescência, um país diferente, uma língua diferente. E, portanto, aí a mudança foi maior. Eu, por cima, fui em agosto, portanto, as aulas só começavam em setembro. Tive um mês, fechado quase em casa, só aos fins de semana, depois íamos passear. E, portanto, foi assim um mês quase de clausura e completamente contrariado. Exato. Aí já me vais contar como é que foi. Completamente contrariado por lá estar, depois se verificou que não, que foi uma oportunidade. Depois acabou por ser ótimo. Uma coisa positiva, claro. Exatamente. Mas o engraçado é que tu vens de uma família de militares. Sim. Portanto, não é só o teu pai militar, mas és sobrinho de um capitão de Abril, o Carlos Matos Gomes, que é irmão da tua mãe. Exato. O teu avô materno, por seu lado, também era militar. E profundamente católico, conservador, simpatizante do salazarismo. Sim. Portanto, há aqui uma mistela muito interessante em termos e tudo militares, que é engraçado. Já o teu tio,
que é filho deste conservador salazarista, segundo percebi, participou na Revolução de 25 de Abril e até hoje um homem de esquerda, talvez tu até chamas esquerda mais radical, e aí nunca militou em partido nenhum, o que é também interessante. Já a tua mãe também é mais à esquerda e sempre foi simpatizante do PS. Sim. Como é que é o convívio numa família destas? Discute-se política ou não se discute política? Discute-se, não de uma forma muito acalorada, mas vai-se falando de política. Em relação ao meu avô, eu não sei se posso dizer que ele fosse propriamente salazarista. Ele simpatizava com aquele regime, com aquela estabilidade, com aquela autoridade e, portanto, simpatizava com isso. Não era um adepto salazarista, digamos assim. Não era um militante salazarista. Não era um militante salazarista. Portanto, era só um simpatizante, digamos assim. O meu tio, tal como o meu pai, aliás, a minha mãe conhece o meu pai através do meu tio. São ambos de cavalaria e, portanto, foi assim que depois a minha mãe conheceu o meu pai. Mas tiveram ambos na guerra. Depois o meu tio participou na Revolução de Abril, primeiro em África, onde estava, e depois quando regressou a Portugal. E o teu avô, como é que reagiu? O avô tinha, apesar de ser um conservador católico, adorava o meu tio e, portanto, era um orgulho. Perdoava tudo. Aquele filho sempre foi um orgulho e, portanto, acho que nunca houve uma grande tensão política entre os dois. O meu tio sabia que o pai simpatizava de alguma forma com o regime, com o status quo da época, mas ao mesmo tempo o meu avô também achava piada aquela rebeldia do meu tio, que também é necessária. Eram jovens, os capitães de Abril, nós esquecemos, mas tinham todos 20 e poucos anos, quer dizer, eram miúdos, no fundo, que fizeram aquela revolução. E, portanto, o meu avô, acho que, no fundo, achava uma certa piada aquela rebeldia do meu tio. Que engraçado. Portanto, posso deduzir de que a convivência era perfeitamente pacífica, aceitavam-se todos uns aos outros. Sim, sempre foi. Como eram sem... E eu acho que isso também transmitiu, e depois com a minha mãe também, portanto, nós todos, isso também transmitiu um espírito democrático de aceitar as diferenças políticas e ideológicas com alguma naturalidade, e que isso é que é o normal, sem haver grandes... Hoje vivemos um mundo muito mais polarizado, em que as redes sociais suscitam aqui alguns ódios e algumas conversas menos simpáticas, mas no fundo eu acho que o normal, para mim o meu normal, é as pessoas terem opiniões às vezes muito dispares sobre qual é o projeto de sociedade que queremos, mas aceitar as diferenças e aceitar os modos de pensamento e os seus pensamentos mesmo sejam muito diferentes, e não começar a apontar o dedo, tu pensas de forma diferente, tu és isto ou tu és aquilo. Certo. Aceitar as coisas de forma democrática. A tolerância impera. Isso está muito enraizado em mim. Isso é muito engraçado, porque é uma coisa rara hoje em dia, não é? E ainda agora acabámos de falar das redes sociais, onde, enfim, aquilo é um saco de gatos, como nós sabemos. Agora, queria ir efetivamente a Bruxelas, aos 3 anos que tu lá viveste, em que frequentaste a escola europeia e terminaste lá o ensino secundário. E em que é que te marcou essa experiência de Bruxelas? Porque é que foi tão importante até na tua vida futura? Conta-nos um bocadinho. Sim, foi muito marcante, e é engraçado que eu fui para lá com 16 e com 19, mas foram apenas 3 anos. E que me marcaram até hoje por variedíssimas razões. A primeira foi uma mudança brusca. Portanto, vivia aos fins de semana estava com a minha família, para além dos meus pais, com os meus amigos portugueses, com a cultura portuguesa normal, e de repente passo a abrir também os meus horizontes com aquela idade, e estamos a falar de 1991, em que as viagens de avião eram caríssimas, as pessoas não viajavam assim tanto como hoje, e felizmente é normal. E, portanto, só para ter uma ideia, Portugal tinha 2 canais de televisão,
Eu, quando cheguei a Bruxelas, já havia TV Cabo com mais de 30 canais. Portanto, ficaste deslumbrado. Ainda não existia uma autoestrada de Lisboa-Porto. Em Bruxelas já todas as cidades estavam conectadas e iluminadas por todo o país. E, portanto, são pormenores, mas mostram como havia uma diferença gigantesca entre o Portugal de 1991 e, digamos, o para lá dos Pirineus de 1991, do resto da Europa. E isso marca, porque depois também quando voltava a Portugal nas férias, nesses 3 anos, via as diferenças. E, portanto, e foi aí que começou também a nascer, e hoje em dia faz parte do slogan do PD, vamos colocar Portugal no topo da Europa. Ou seja, deixar que Portugal seja um país que esteja mais atrás em relação aos outros Estados da União Europeia, sobretudo os da Europa Ocidental. Então isso começou a marcar. Depois a escola europeia, é engraçado que não te levava, ou não te levava a ter determinadas opiniões. Eles apresentavam aquilo que existia, davam-te uma educação que eu acho que é uma educação de excelência, mas não te doutrinavam sobre a Europa, ou se deves ser mais europeísta ou menos europeísta. Nunca era conversa, nenhum professor alguma vez falou desse assunto. Imagino que essa escola tivesse alunos de variadíssimas nacionalidades. Sim, na altura éramos 12 países na União na CE, que passou a União Europeia. Eu estava lá na altura da aprovação do Tratado de Maastricht, em 92. Portanto, passámos da CE para a União Europeia e éramos só 12. Havia 2 escolas europeias, uma até era mais perto da minha casa, mas não tinha secção portuguesa, em Uccle, mas tinha a secção espanhola. E depois havia outra escola, a 2, onde havia a secção portuguesa. E eu, obviamente, fui para a escola que tinha a secção portuguesa, e tinha disciplinas com professores portugueses, filosofia, português, biologia, e mais algumas, e depois tinha disciplina com os alunos da seção portuguesa daquele ano. Fui para lá para o CISIAM, que corresponde cá ao 11º, e depois tinha disciplinas com alunos das outras secções, misturados. História, geografia, mesmo desporto. Aqui a nossa educação física era um professor alemão que falava inglês, a história era um professor britânico da Escócia, a geografia também era um professor britânico. Portanto, havia esta mistura de algumas disciplinas eram com a nossa turma portuguesa e depois havia 4 ou 5 disciplinas que eram misturadas com franceses, italianos, holandeses, de todos aqueles 12 países, exceto os espanhóis que estavam noutra escola. Eles pararam os portugueses e os espanhóis, não sei porquê. Lá saberão. Mas na altura estávamos de facto separados. Acho que entanto agora Bruxelas já tem mais uma ou mais 2 escolas europeias. No fundo, todos os funcionários estão ali, a União Europeia cresceu muito. Claro. Portanto, tiveram que aumentar o número de escolas. Na altura éramos só 12. E há um episódio... O teu pai estava colocado em Bruxelas. O meu pai era o representante diplomático do exército português na NATO. Muito bem. A escola europeia recebe alunos de funcionários da União Europeia e da NATO. E da NATO, ok. Tem esse acordo com a NATO, porque a sede da NATO também é em Bruxelas. Certo. E fui para a escola europeia por isso. E porquê é que te marcou tanto a escola europeia? Marcou porque me abriu horizonte. Já foi a primeira vez que eu percebi que um neerlandês, um alemão, um italiano ou um francês, o adolescente é exatamente igual a um adolescente português. Portanto, é tudo igual. E nós, no início dos anos 90, ainda todos nós muito menos viajados, tínhamos um pouco a noção que éramos todos muito diferentes. E eu ali comecei a perceber que afinal não era nada diferentes, que os dramas da adolescência são iguais em todo lado, que os pensamentos e os objetivos de vida são muito parecidos. Sim. E, portanto, somos todos muito, muito parecidos. E temos, de facto, existe uma cultura europeia que as nações tentaram sempre dizer que nós somos todos muito diferentes. Nós somos muito diferentes dos espanhóis, nós somos muito pouco diferentes dos espanhóis. Nós somos muito diferentes dos franceses. Somos muito pouco diferentes dos franceses. Claro que temos características próprias, como o alentejano também tem características próprias que um transmontano não tem, e isso é o normal. Claro. E cada indivíduo é um indivíduo e tem as suas próprias características e vivências que os faz. São diferentes uns dos outros. Às vezes até de bairros diferentes são muito diferentes e com vivências diferentes. E, portanto,
mas depois há um caldo cultural que é muito parecido. E isso sente-se depois quando saímos da Europa. Quando vamos aos Estados Unidos, quando vamos ao Brasil ou à Índia, percebemos que de facto somos europeus. E eu também percebi isso depois quando fui para sair e fui ver outros continentes. Sim. E há um episódio que acho que foi o que me marcou eu ter-me tornado eurofederalista, a posteriori, que foi precisamente numa aula de História, com esse tal professor britânico escocês, Sim. e estavam a dar a Segunda Guerra Mundial. E de repente eu olho para o lado, não, de repente sabia que tinha colegas franceses e colegas alemães. Os avós desses colegas alemães tinham estado em guerra a combater os avós daqueles meus colegas franceses. E, portanto, uns tinham pertencido à SS, os avós de alguns, e o outro à resistência francesa. E passado 3 gerações, ou pouco menos disso, estavam ali na mesma sala de aula a aprender o que é que tinha sido a Segunda Guerra Mundial. Que os alemães até hoje têm um sentimento de culpa gigantesco. E percebi se isto é possível em 1991, na altura, no passado, há 50 anos do final da Segunda Guerra Mundial, se calhar estarmos unidos traz mais vantagens e não somos assim tão diferentes e podemos estar em paz e conviver uns com os outros, porque a história da Europa é uma história de guerras constantes uns com os outros, em todas as geografias. E portanto acho que foi isso que me despertou ali um clique para depois, mais tarde, depois quando voltei para Portugal, me ter tornado eurofederalista. Antes de irmos ao teu eurofederalismo, quando voltas para Portugal, vieste tirar o curso de Comunicação Social. Ciências da Comunicação. Ciências da Comunicação. Porquê? Qual foi o... Porquê? Sempre quiseste esse curso? Não. Então, como é que aconteceu? Eu queria ir para a História. História. Desde miúdo, quando eu tinha melhores notas, era sempre a História. Gostavas de E História? gostava de História e tive um professor no 10º ano excelente, minhoto. Ora, vês? E era tão bom professor que e às vezes é isso que É o acontece. bichinho entrou. Os professores como é que nos condicionam depois nas nossas escolhas, não por vontade própria dos professores, mas se são bons, nós de alguma forma revemos e gostamos daquelas disciplinas e queremos depois se calhar seguir aquelas áreas. E eu sempre quis ir para a História. Mas depois, em Bruxelas, tinha que tomar uma decisão, depois fiz lá o baccalaureat, o BAC, e tinha que tomar uma decisão para que curso é que iria, e comecei a pensar, se eu vou para a História, o que é que vai ser a minha vida? Ou vou para professor? E na altura, eu também gostava muito de português, tinha sempre notas simpáticas a português, e pronto, decidi por ir para jornalismo. Na altura, queria ir para jornalismo radiofónico, portanto, queria ir para a rádio. Querias ir para a rádio. Mas tinhas era tido imprensa. algumas experiências de Nada. rádio? Era mesmo, achava que gostava de rádio, portanto queria ir para a rádio e ser jornalista radiofónico. Mas depois, pronto, entrei no curso de Ciências da Comunicação e depois fiz um estágio na TSF no verão. E gostaste do curso? Primeiro que tudo. Não adorei. Não? Não. Achei a faculdade para mim foi mais enriquecedora pelo que eu fazia nos tempos livres do que propriamente nas aulas. Isso é muito comum. Não é só contigo que Fartei-me de ir acontece. a ciclos de cinema alternativo, cinema europeu e a concertos alternativos e coisas que eu acho que me enriqueceram totalmente. O curso é um curso bastante teórico e eu tinha a expectativa que o curso fosse um pouco mais prático. Mas tive professores ótimos, como o Francisco Pinto Balsemão foi meu professor, o José Rodrigues Santos foi meu professor, vários outros, e tive professores bons. Mas não era um curso tão teórico, que eu queria pôr a mão na massa. Exato. E experimentar coisas, e isso o curso não proporcionou muito. E daí teres ido fazer aquele estágio? Na TSF? Sim. Ainda estavas na faculdade? Ainda estava na faculdade. O estágio, se não também foi em 99. Eu tinha estado a trabalhar na Expo 98 no verão anterior. E também foi engraçado, gostaste também. Adorei. Foi a minha primeira experiência de trabalho. Claro.
Foi muito giro, porque nós em abril, e ainda foram 2 colegas da faculdade, grandes amigos meus, que foram também para essa aventura da Expo e para o ICEP, para o pavilhão do ICEP, mas em abril nós tivemos uma viagem às regiões de turismo de Portugal. Então tivemos um mês de Conheceste o autocarro. país todo. Eu já conhecia, desde Sim. os meus pais, desde miúdo, que nós já passeávamos. A minha tia, irmã da minha mãe, ribatejana, casou com um transmontano da Vila Real, onde eles moravam e moram, e portanto sempre andei muito pelo país e sempre conheci muito bem o país. Mas foi divertidíssimo um mês, Claro. só jovens a passear pelo Portugal inteiro, Imagina, pelas regiões de turismo, foi muito, imagina. muito, muito giro. E depois, pronto, não sei se foi 21 de maio, abre a Expo, e 20 para a inauguração oficial, e depois acho que 22 abre ao público, se não me falha a memória. E foi uma experiência incrível. E mesmo nas folgas, eu trabalhava 5 dias e folgava 2, e era ou 6 e folgava 2, aquilo era rotativo. E eu nas folgas ia para lá, portanto, eu passei de maio a setembro, praticamente todos os dias fui para a Expo. Foste lá, e aquele passaportezinho para carimbar exatamente, os pavilhões todos, lembro perfeitamente disso. E tinha eu tinha passo, pronto, eu podia ir para lá todos os dias sem pagar, porque eu tinha como trabalhava lá. Claro. E então aproveitei os concertos bem. na Praça Sónia, aquelas coisas. Aproveitei tudo o que havia para aproveitar, mesmo naquele último dia foi uma loucura. E foi uma exposição, eu também aproveitei bastante. E depois no verão seguinte, em 99, faço o estágio na TSF, fico no horário noturno, não é assim uma coisa muito simpática, fez-me telefonar a Xana Guzmão, que estava em Jacarta ainda. Por causa do fuso horário? Sim. Dava jeito, fez. Liguei, mas infelizmente não foi ele que me atendeu. Atendeu-me a senhora a dizer que ele estava no banho, portanto depois já foi a jornalista sénior a falar. Tive azar, não falei com a Xana Guzmão. Mas depois fui para o Espaço Timor, ali em frente à Assembleia da República, captar os sons, quando foi o referendo de Vitória. E esses sons ficaram ainda durante imensos meses, foram utilizados na TSF, foi assim o meu maior orgulho e único. E gostaste da experiência? Percebi que não era... que continuo a gostar muito de rádio. Mas não era para ti. Até se gostava de ter um programa de autor na rádio, mas jornalismo radiofónico especificamente, que é para aquilo que o meu curso serve, não foi uma coisa que eu tivesse adorado. Mas depois entrei também como estagiário no Diário Notícias, foi que depois eu fiquei e adorei. Mas antes disso, houve uma coisa, em 1995, inscreveste-te na JS. Sim. E no PS, por osmose, digamos assim. Sim. E fizeste a primeira campanha do Guterres, quando ele ganhou, e fizeste também a primeira campanha presidencial do Sampaio, em 1996. Primeira pergunta, porquê o PS? Eu acho que tem a ver com o meu europeísmo. Então, porque eu achava na altura, e de certa forma continuo a achar, que o PS é o partido mais europeísta dos partidos que nós temos no nosso espectro político. E porque Mário Soares, de alguma forma, foi uma pessoa sempre que me marcou. Portanto, eu acho que entrei mais no PS, mais por ser soarista do que socialista. Eu acho que no PS, nem nesta do PS, são verdadeiramente socialistas. A verdade é essa. Mas eu acho que fui sempre mais soarista. Desde a minha primeira... o meu primeiro contacto com a política, ou que eu percebi que a política me interessava, foi quando nas eleições presidenciais eu era muito miúdo de Soares Freitas. Foi aí que a consciência política acordou. Foi. Porque foram... Até os miúdos na escola falavam disso. Eu tinha 9 anos. Engraçado. E eu lembro dos meus colegas, estavam no colégio, e os miúdos falavam das eleições. E uns iam com o chapéu do Freitas... O marketing político de Feiras do Amaral foi uma coisa americana, mas muito diferente para a época. Sim. E eu era tipo o único que apoiava o Soares. Eras um desgraçado. E eu lembro, estávamos no balneário de Educação Física, miúdos, 9 anos, a mudar a roupa. E pois, no dia a seguir às eleições, o Soares foi buscar os votos ao caixote do lixo, que o Mário Soares ganhou com
por um estádio da Luz da época, não é? Por Sim, 100 sim. mil votos. Foi. E portanto, eles muito chateados porque o Soares tinha ganho o Felicíssimo, mas não dizia nada, porque estava em minoria absoluta Exatamente. lá no colégio. E portanto, foi aí que eu despertei, por um lado, para a política e depois pela admiração que eu tive pelo Mário E Soares. porquê é que tinha essa admiração pelo Mário Soares? Porque eu acho que o Mário Soares, ele próprio dizia que não era a pessoa mais inteligente que estava no Partido Socialista. Ele admirava outros, como Salgado Zenha, que achava que intelectualmente eram superiores. Mas ele tem um instinto político e uma forma de chegar às pessoas muito natural. E é isso. A política são relações humanas também. Claro. E pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Mas se for só racional, eu acho que não chegas lá. Sem dúvida. E política também é emoção. Eu achei ótimo aquele slogan da campanha do Guterres, razão e coração. Porque a política é mesmo isso, é razão. Por um lado tem que ser muito racional, temos que decidir de forma racional as coisas, mas se não houver emoção, e o Soares é emoção por todos os poros, ao contrário de outros políticos. Sá Carneiro era profundamente racional. Obviamente também era emocional, mas o que transparecia era mais o lado racional e menos emocional. E Soares era um vulcão humano. Sem dúvida. E eu acho que foi isso que com o miúdo, foi a simpatia que ele causava. E que idade é que tinhas nessa altura? 85, 86? 9. Tinhas 9 Tinha anos? 9 anos. Portanto, Era é muito engraçado como é que com 9 anos tu já tens um ídolo Sim, político. sim. que E não ficou é normal. sempre. E depois, quando depois da experiência de Bruxelas, vim para Portugal e escrevi-me na JS e no PS. Bom, eu acho que eu socialista, acho que nunca Então, Brown, foi pela ideologia, foi pela... foi. Pela pessoa. Eu senti-me de centro-esquerda. Mas de uma esquerda sempre muito moderada. Certo. Ou seja, nunca senti qualquer proximidade com Radicalismo. o PCP, por exemplo. Sim. E depois com o Bloco de Esquerda, quando surgiu, já mais tarde, na minha faculdade, era o PSR. A Associação de Estudantes era dominada pelo PSR. Depois vai dar origem com o ODP e com a Política 21 ao Bloco de Esquerda. Sim. E, portanto, Só um episódio engraçado. Tinha uma colega na faculdade, também de Bruxelas, ela também tirou o curso comigo, e ela, os pais estavam em Bruxelas e tinham dinheiro, e em 90, nós fomos para a faculdade em 94, e isto foi para aí em 95. Ela já tinha um telemóvel daqueles deste tamanho. Ela... Muito à frente. Pronto, e aqui a minha faculdade, a CSH, sempre foi muito de esquerda, a esquerda mais radical, talvez a faculdade mais à esquerda de Lisboa. E então ela ia para a casa de banho às escondidas falar com os pais, tinha vergonha e ia olhada de lado, por ter um telemóvel em 1995, Claro. que eram uns tijolos grandes. Era mais E era caríssimo. Deixa os pais ligarem de Bruxelas com um telemóvel. Claro. Aquilo era por satélite. Aquilo era um valor. Era Mas ela, primeira vez, foi tão olhada de lado que ela ia às escondidas para a casa de banho falar com os pais. Mas foi a pioneira dos E telemóveis. hoje em dia, quer dizer, o telemóvel é a coisa mais banal do mundo. Não, mas naquela altura... Naquela altura era diferente. Sim. E diz-me uma coisa, e a tua passagem pelo PS durou muitos anos? Durou o guterrismo. Eu entrei em 95, lá meio de 95, talvez já não me lembro quando é que me inscrevi. Depois a campanha foi em setembro, outubro. E eu participei nessa campanha, inscrevi-me para participar, íamos às 5 ou 6 da manhã lá para o local onde nos reuníamos, depois aí nas caravanas. Hoje em dia já não se faz tanto, parece-me. Aquelas caravanas de carros, iam 20 carros, faltam das janelas de fora com bandeiras e Isso barulho. Isso agora ambientalmente não é aceitável. Não é aceitável. Mas pronto, a primeira campanha do Guterres foi muito, e as outras todas. Mas depois era engraçado, lá está, depois lá foi a tolerância que existia mais do que existe hoje. Encontrávamos as caravanas do PSD. Cumprimentavam-se todos. Cumprimentávamos todos, trocávamos cromos, trocávamos aquele material de campanha, aqueles brindes. Eu ainda fiquei com a laranjinha de esponja dessa época. Eu lembro muito bem. Foi o Fernando, na altura era o Fernando Nogueira, o Cavaco Silva já não se recandidatou. E portanto, havia uma convivência, ninguém
Não havia insulto, quer dizer, não havia às vezes dava-se extremismos, bocas, nem mandava-se umas radicalismos. bocas, é verdade, como é Claro, óbvio. claro. Mas era mais para picar do que propriamente não havia ódio. E foi passado 10 anos de cavaquismo, e no final do cavaquismo as coisas não estavam nada simpáticas e a popularidade do PSD nesse Sim, momento sim, histórico sim. Sim, estava sim. muito em baixo, mas não havia. Não sei, havia uma Era cultura diferente. democrática Eu também acho. diferente. Eu também acho E eu que. lembro perfeitamente, nós estávamos numa caravana e houve alguém que começou a gritar palavras de ordem contra o PSD e o diretor de campanha veio, olha, isto Nada é disso. pela positiva, não vamos nunca fazer campanha pela negativa. E pronto, depois Eu tive... acho que isso hoje não é possível. Não, não. É ao contrário. Infelizmente a Pois. cultura democrática nesse sentido regrediu um bocadinho. O que é uma pena. E atribuis isso aqui. Já alguma vez pensaste nisso? Penso muitas vezes sem conseguir encontrar grandes respostas. Eu acho que tem muito a ver também com a influência externa. Eu acho Externa em que aspecto? externa dos Estados Unidos, Ah, de onde o populismo começou há mais tempo do que em sim. Portugal. Depois também tem a ver com expectativas. Nós estamos agora a comemorar 50 anos da democracia, do 25 de Abril, Exato. e há um certo cansaço de regime. Eu sinto que há um certo cansaço. Ou Sim. seja, já ultrapassámos os 48 anos, né? A democracia já ultrapassou os Já. 48 anos de ditadura. Já. E as Já pessoas que temos viveram mais tempo de democracia. e as pessoas que viveram essa época, eu felizmente não vivi, mas sentiram que foi um tempo demasiado longo. E nos 50 anos de democracia há pessoas que também já estão cansadas deste regime, porque este regime também tem alguns vícios, as democracias Claro. não são perfeitas, como dizia Churchill, não é? Pois sim, é verdade. E não são. Mas mesmo assim é o melhor sistema que nós inventámos Ainda até não agora. se inventou outro. Mas a propósito disso, e só metendo agora a talho de foice, porque temos tempo, não sei se viste o estudo que saiu ontem e foi publicado hoje no Expresso, precisamente sobre o que é que os portugueses pensam da democracia e se preferiam um regime autoritário, enfim, aquele estudo eu não o li com toda a atenção, ele está publicado no Expresso de hoje e eu não tive tempo de o ver, mas não sei se deste uma vista de olhos. Vi só vi as gordas, As digamos gordas. E o que é que tu achas daqueles números, de algum modo, preocupantes? assim. São preocupantes, mas não me surpreendem muito. Não? Não. Porquê? Ao contrário, nós vivemos uns tempos em que as pessoas têm todas de participar imenso, têm todas de contribuir imenso, têm todas de fazer parte das decisões, porque achamos que isso é mais inclusivo e é mais democrático. Eu tenho as minhas dúvidas que as pessoas queiram isso, e sempre achei isso. Eu acho que as pessoas preferem escolher quem as governe e querem que essas pessoas as governem bem. Eu acho que é isso que as pessoas querem. As pessoas não querem governar. E há muito um espírito hoje em dia de que, e viu-se isso agora com as primárias do LIVRE, de Sim. abrir tudo a todos decidem tudo. E eu acho que isso não é democracia. Certo? Eu acho que isso até, de uma certa forma, é um pouco antidemocrático. Eu gosto de ter partidos com as suas ideias e não acho que faça sentido pessoas de outras áreas participarem na vida interna dos partidos. Claro. Para mim, escolher os candidatos, para mim não faz muito sentido. Mas há uma vaga e um pensamento na Europa, nas democracias ocidentais, que é muito necessário que as pessoas participem na vida política. Não precisam participar na vida política. Participa na vida política quem quer participar na vida política. Certo. E é melhor que as pessoas que querem participar na vida política participem e as pessoas que não querem participar não participam. Se lá forem participar, fazem pior do que vão estragar em vez de melhorar. Certo. E, portanto, este apelo constante que as pessoas têm que participar em tudo, não acho que seja, e penso isto há muito tempo, que seja tão positivo e mais democrático como as pessoas querem fazer crer. Então, uma das conclusões do estudo, que, como repito, não vi com cuidado,
é de que os portugueses preferem que sejam tecnocratas a governá-los. No fundo, é a escolha entre um tecnocrata e um político, o que é que prefere. Portanto, pessoas competentes que saibam o que estão a fazer em vez de políticos. Sim. O que é que tu achas disso? Acho errado logo à partida. Porquê? Porque, lá está, porque a política não é só razão. E não é só as decisões. Claro que há decisões técnicas. E os políticos têm que se basear naquilo que é técnico para tomar as suas decisões. Mas nem tudo são decisões técnicas. A escolha do novo aeroporto tem uma decisão técnica por trás. E há estudos, vão estudar as várias localizações e depois há uma comissão técnica que diz que aquele é o melhor local. Eu, por acaso, também concordo que aquele local da comissão técnica também é o melhor. Mas não é só pelas razões técnicas. Depois há a decisão política, e a decisão política vai muito para além daquilo que é a decisão técnica. Portanto, no fundo, são pessoas que têm uma determinada visão das coisas que tomam aquela decisão. E essa visão política não tem que coincidir sempre com a visão técnica. Mas aonde eu queria chegar E depois acho negativo essa ideia de que devemos ser governados por tecnocratas. eu acho que Isso tem muito a ver também com a má fama dos políticos. não só, mas também, lá está, mas eventualmente o que os portugueses estarão a pedir, e deixo isso, faço aqui essa pergunta, será que os portugueses não estão a pedir que resolvam-nos os problemas e deixem-se de politiquices? Isso é verdade. E se calhar Mas aquela pergunta, porque eu não vi o estudo com cuidado, portanto Isso não não tem que ser sei. feito por tecnocratas, pode ser feito pelos políticos. Pronto, mas depende da maneira como a pergunta é feita no inquérito, que nós não Claro, sabemos qual é, claro. e portanto o modo como a pergunta é feita e o encadeamento das perguntas pode ter levado àquele resultado, se calhar por causa deste tipo de pensamento, que eu penso que há um grande cansaço na sociedade portuguesa dos políticos porque não resolvem nada, falam, prometem e não resolvem. E aquela poderia ser eventualmente uma solução. E esse é outro problema, e eu acho que foi o problema de António Costa destes 8 anos, que foi arrastar muitos problemas e não decidir. Eu acho que António Costa, apesar de tudo, temos de estar o benefício da dúvida por duas razões. Uma, porque teve 2 anos de pandemia que o país e o mundo estiveram parados, portanto, desses 8 anos, só basicamente 6, aqueles anos foi só tratar da pandemia, em que esteve fechados em casa, e depois teve a crise inflacionista por causa da guerra da Ucrânia, que prejudicou muito a governação e até investimento, etc. Mas eu acho que António Costa, que ele próprio disse, não é um reformista. E portanto acho que se perdeu aqui tempo, uma oportunidade para fazer coisas, até porque agora tinha uma maioria absoluta, eu podia ter aproveitado. De alguma forma, Cavaco Silva disse o primeiro-ministro das autoestradas, eu acho que António Costa podia ter sido o primeiro-ministro da ferrovia, e acho que essa oportunidade foi perdida, e vamos ver agora como é que as coisas vão andar com um governo que tem um partido que tem o mesmo número de deputados que o maior partido da oposição. Portanto, estamos numa situação muito, muito complicada. Isso já lá vamos, eu depois também queria saber a tua opinião sobre isso. Mas, voltando à política, e porque já nos estamos a dispersar e já começamos a derivar, é a conversa à solta, mas eu queria me focar no teu projeto do Volt. Como é que nasceu o projeto do Volt? Como é que foi a experiência? Como é que te lembraste de ir buscar um projeto pan-europeu? Enfim, como é que tudo começou e porque é que avançou? Gostaste do projeto e porque é que saíste dele? Sim. Há aqui várias fases. Eu depois, em 2016, andei à procura de movimentos federalistas em Portugal. E vi que ia aparecer a UEF Portugal, a secção da UEF em Portugal ia surgir. Inscrevi-me, até foi à primeira reunião, 80% das pessoas eram do LIVRE. Perdão. E depois aquele movimento ficou estagnado, eu acho que hoje em dia já nem existe. Depois percebi que aquilo não funcionava, inscrevi-me no Stand Up for Europe
de Lisboa, um outro movimento eurofederalista, esse muito bem organizado, e foi aí que conheci algumas pessoas que depois levei para o Volt. E uma amiga minha, uma vez no jantar de anos, coincidências, no jantar de anos disse que tinha um amigo, no jantar de anos dela, disse que tinha um amigo que precisava falar comigo, porque sabia que eu estava no movimento eurofederalista e ia surgir, ou estava a surgir um novo movimento, que era na altura chamava-se Vox, tinha o nome do partido de extrema-direita. Não sabia. Tinha o nome de extrema-direita de Espanha. E eu fiquei curioso, mas muito pouco interessado, porque eu estava muito empenhado, na altura já era coordenador da secção de Lisboa do Stand Up for Europe e não queria estar a meter noutro projeto, estar a acumular funções. Mas eles insistiram muito, esse rapaz entrou em contacto comigo, pôs em contacto com um outro, italiano, que era muito amigo do presidente do Volta Europa à época, o André Venzone, do Damien Boeselager, que é atualmente eurodeputado ainda pelo Volta à Alemanha, e a Colombe, que também fazia parte dos 3 fundadores do Volta Europa. E pronto, ele mete-me em contacto com eles e tenho uma reunião por videochamada, aí de uma hora ou 2, bem mais de 1 hora, a querer saber tudo sobre a minha vida, não conheci de lado nenhum, Claro. porque eles queriam começar a secção na altura Vox em Portugal. Certo. Depois o nome mudou, isto foi em outubro, novembro de 2017, e depois o nome mudou por causa do Presidente do Mercado de Espanha, porque a Espanha não se podia ter esse nome, e chamavam Unité al Cambio. E então, depois no início de 2018, eles mudaram o nome para Volt. Pronto, e eu disse que não estava, me inscrevia só para ver como é que aquilo funcionava, mas que não queria assumir nenhuma responsabilidade de relevo no partido, na altura do movimento. Eles, tudo bem. Só que em dezembro, ali entre o Natal e o Ano Novo, o André Venzone vem a Lisboa e liga-me para ir tomar um café e falar comigo. Pronto, e aí ele me convence e que fundámos os dois o Volt Portugal, avança. dia 28 de dezembro de 2017, na Cinemateca. Depois eu esqueci-me de tirar a fotografia da fundação do... Disse, olha, amanhã queres ir ver uns inteiros na fotografia que eu esqueci, só para marcar o momento. Então já não combinaram a Cinemateca, fomos à Embaixada do Príncipe Real, ao Bar de Gin, e então tirámos a fotografia nesse edifício, que é a fotografia que existe ainda hoje, que é a que marca a fundação do Volta Portugal. Depois ali, em inícios de janeiro, eles mudam o nome para Volt, fica o nome, e até hoje, e cria-se a página de Facebook do Volta Portugal. E pronto, depois aí começa a aventura. Na altura era só para ser movimento, o Stand Up for Europe depois começa a perder gás. Porquê? Porque se esvazia para o Volta, ou porque não estavas lá tu? Ou porque... Esvazia porque depois os coordenadores das várias cidades, porque o Stand Up for Europe não está organizado por países, está por cidades. Havia o Stand Up for Europe no Porto, Coimbra, etc. E os coordenadores das cidades começam a desinteressar-se do projeto e pronto, depois aquilo vai morrendo. Ainda existe hoje, eu até estou a tentar ver se há algum interesse em voltar a ter o projeto cá, mas veio-se e o Volta começa a ganhar mais peso. Eu começo a ir às reuniões com os outros presidentes dos outros movimentos ainda. Depois começam a surgir os partidos nos países. E pronto, depois em abril faço uma primeira reunião, também na Cinemateca. E no dia 25 de abril fazemos a nossa primeira aparição pública no desfile da Avenida da Liberdade. Eu e mais uns 4 ou 5 amigos. Era só eu o único. A chamada meia na altura. Gatos picados. Depois há um que foi à reunião de abril, que não vai ao desfile do 25 de abril, mas que depois, em maio, começa a ter a trabalhar mais no projeto e fica tipo o meu número 2, que no futuro seria o meu vice-presidente. E somos nós os dois, depois começamos a recolher assinaturas
essa saga Pois. da recolha de assinaturas em junho ou julho de 2018 ainda esse ano. Depois fazemos jantares, depois tentamos espalhar a palavra, Claro, digamos assim, claro. do partido. E ele funda-se em que ano? Depois funda-se em plena pandemia. Portanto, Pois. o partido, nós entregamos todo o processo do Tribunal Constitucional em 2019, no final de novembro, se não me falha a memória, outubro ou novembro, e o partido depois entra a pandemia em março de 2020. Exato. Depois eles pedem-nos para corrigir linhas dos estatutos pelo meio, e é aprovado a 25 de junho de 2020, Em plena pandemia. em plena pandemia. Pois. Sim. Também não ajudou. Depois fizemos o Congresso Fundacional, a eleição dos primeiros órgãos, em setembro, finais de setembro de 2020. Nós começamos a fazer os regulamentos todos, e depois em 2020 aquele processo normal, mas ainda em pandemia. O trabalho todo feito por videochamada, que é muito chatice. Pois é. Depois em 2021 começa a preparação para as autárquicas, sem sabermos que o governo ia cair, como é óbvio. E, portanto, empenhamos muito nas autárquicas, eu como candidato à Câmara de Lisboa. Isso tenho ideia. E depois das autárquicas, passado um mês, temos a Assembleia Geral do Volta Europa em Lisboa. Foi uma coisa que eu quis. Eu quis todos os anos o Volta Europa tem uma Assembleia Geral numa cidade europeia. E eu queria muito que Lisboa fosse das primeiras. Era para ter sido em 2020, mas por causa da pandemia foi cancelado e conseguimos concretizar em 2021. Portanto, passado um mês das autárquicas, recebemos mais de 500 pessoas. Caramba. De toda a Europa, ali na antiga FIL, num grande auditório, e é uma festa espetacular. Passado 3 semanas, o orçamento é chumbado e vamos para eleições. E assim é que nós vamos resolver isto, porque não havia dinheiro, que tínhamos gasto todos os nossos recursos. Claro. Houve uma pessoa dentro da direção que achava que nós nem devíamos ir a eleições. E eu e a maior parte da direção achamos que não era essa a opção, que volta devia ir a eleições legislativas, e fomos com muito pouco dinheiro. Pois. Depois com os boicotes pelo meio, houve várias coisas, e já havia uma paz podre. Ok. Começou nas autárquicas, mas prolongou-se depois. Depois houve ali uma trégua na altura da Assembleia Geral, em Lisboa, e depois nas legislativas percebeu-se que, ou pelo menos eu percebi, que já não havia uma grande volta a dar. Não era só o problema, não era o Volta de Portugal, era o Volta Europa todo. Ok. Portanto, o problema era geral. Vou dar um exemplo, eu não quero falar de nomes de pessoas, porque Claro, com certeza. as pessoas também têm as suas visões, e certeza. algumas têm visões diferentes das minhas. Claro. Mas só para te dar um exemplo, a co-presidente do Volta Europa, numa das stories, diz algo do tipo: não basta a Presidente da Comissão Europeia, a Presidente do Parlamento Europeu e a Presidente do Banco Central Europeu serem mulheres, não podem ser brancas nem ricas. E, portanto, eu percebi, e já de outros fatores, de outras coisas que foram acontecendo dentro do partido, Certo. que o partido estava a ir para um caminho que já não era o meu. Eu, quando fundei o Volte Portugal com o André, entretanto, o André e a Colombo também saíram, portanto, dos 3 fundadores do Volta Europa já só existe um. Certo. Eu disse ao André que, no espectro político português, o que faria falta seria um partido ao centro. Um partido que ficaria entre o PS e o PSD. Certo. Porque se formos para o centro-esquerda já existe o PS, mais à esquerda já existe o LIVRE, mais à esquerda ainda há o Bloco de Esquerda e o PCP, e, portanto, não faz sentido criar um partido que esteja nessa área política, porque já está ocupada. E bem, por esses partidos. Depois houve outro fator, que foi, na altura, quando o Damien Boslager foi eleito pelo voto da Alemanha, colocou-se a questão qual era o grupo político no Parlamento Europeu para onde o voto iria. Se iria para o ALT, o Renew Europe, na altura foi precisamente nesse ano que nasceu o Renew Europe, com esse nome. Exatamente. Ou se iria para os verdes europeus. E houve uma votação por todos os membros do Volta Europa, de todos os países, e ganhou a ida para os verdes europeus.
E eu acho que a partir desse momento foi o momento chave em que o Volt decidiu estar naquele espectro político mais à esquerda. Ok. E isso também chamou gente e pessoas, deixou de parte do grupo mais os liberais, porque o Volt sempre foi um aglomerado de sociais-democratas, liberais e verdes, tipo uma espécie de coligação destas Certo. três áreas, e decidiu ir por aquele caminho, deixando os liberais, Certo. sejam os liberais mais ao centro, mais à esquerda, mais à direita, mas os liberais à parte, e enveredou pelo caminho, um caminho mais à esquerda. E acho que isso foi decisivo para a mudança ideológica, que já não era o projeto que eu tinha iniciado, Exato. que era centro-centro, e tornou-se um projeto à esquerda. E hoje eu volto, para mim, há quem diga que não é, mas para mim é um partido do centro-esquerda. Ok. E, portanto, foi o desencanto, não é? Foi, em termos emocionais, que eu senti-me o pai do partido, não é? Exatamente. O pai fundador do partido. Exatamente. E há sempre uma ligação emocional. Está. Política não é só razão, também é emoção. Com certeza. E, portanto, eu durante 4 ou 5 meses, eu era o Volt de Portugal só, porque não havia mais ninguém. Claro. E, portanto, custa muito depois. Foi uma decisão muito ponderada, e foi uma decisão que custou, obviamente. Claro. Mas já não fazia sentido. Sim. E, portanto, deixaste o Volt, mas continuas com a tua ideia do federalismo, que isso está-te entranhado, Sim. segundo eu sei, e estás a criar um partido novo. Explica-nos um bocadinho o que é esse projeto. Este projeto é aquilo que o Volt podia ter sido. Ok. Portanto, é uma segunda tentativa. É uma segunda tentativa e última. Exato. Se esta qualquer mal, não aguento mais nenhum. Não quero colecionar partidos. Ora, Portanto, chama-se... Partido Democrata Europeu. Ok, PDE. Sim, a ideia é criar também um partido trans-europeu. Nós já temos gente a Para trabalhar. quem não souber, o que é um partido trans-europeu? Porque há muita gente que não sabe. Legalmente ainda não existem partidos Pronto. europeus. E, portanto, tem que se organizar em associações. E a nossa ideia é ter uma associação chamada European Star Party, que agrega, aí sim, os partidos nacionais. Certo. Estamos a tentar criar o nosso. Estamos em contacto com gente em Espanha para criar em Espanha. Já existe na Ucrânia, curiosamente. Existe já um núcleo também no Reino Unido. E, portanto, é os partidos, criar os partidos nos vários países da Europa, sejam na União Europeia ou não estejam na União Europeia, e depois estar sob um chapéu, uma associação chapéu comum, que nos países não tem que ter obrigatoriamente o mesmo nome, mas vai ter pelo menos o mesmo símbolo em todos os países. E a ideologia? Será a mesma em todos? A ideologia é exatamente a mesma, sendo que, e é isso, também acho que é aí que o Volt falha, nós não queremos, e isto tem também muito a ver com como eu vejo o eurofederalismo. Eu não vejo o eurofederalismo como uma central de decisão em Bruxelas que define aquilo que cada um faz. Certo. É uma congregação de Estados que tem as suas nuances, porque de facto têm línguas diferentes, têm culturas próprias, e portanto não podemos unificar aquilo que é diverso. E ainda bem, porque a riqueza da Europa está na sua diversidade. Então, não tenho aquela mentalidade que Bruxelas tem que decidir tudo. Há coisas que eu acho que devem estar centralizadas em Bruxelas, nomeadamente diplomacia, forças armadas e segurança das fronteiras da Europa. Acho que isso está centralizado em Bruxelas, num governo em Bruxelas, mas depois a educação em Portugal, o sistema educativo na Alemanha, que já é a própria uma federação, o sistema educativo de cada Estado alemão é diferente. E não vê mal nenhum ao mundo por causa disso. E, portanto, não queremos unificar a educação, um sistema europeu de saúde. Pode haver uma melhor coordenação entre estes sistemas, sejam eles educativos, sejam eles de saúde. Portanto, eu não vejo o eurofederalismo dessa forma. Então, isso também não vejo no partido, ou seja, cada partido do European Star Party, do Partido Democrático Europeu, pode ter nuances diferentes.
Certo. Eu lembro que uma vez, em relação ao Volt, os búlgaros do Volt Bulgária estavam, porque havia aquelas 3 palavras definidas, os 3 P's do Volt, que era pan-europeu, progressista e pragmático. E o presidente do Volt Bulgária dizia: eu não posso dizer que sou progressista na Bulgária, não dizer que eu sou comunista. Pois. E, São portanto, as conotações claro, que as palavras o têm. comunismo visto na Europa de Leste não é como nós vemos aqui de uma forma mais benevolente, não é? Pois não. Pronto, como se calhar eles veem lá o fascismo de uma forma que nós cá vemos de outra forma. Porque há estas nuances e estas diferenças históricas que os países evoluíram e tiveram as suas circunstâncias. E, portanto, nós não podemos impor determinadas formas de ver as coisas e formas políticas a todos. Agora, tem que haver uma base comum. E, portanto, o PDE é um partido do centro, moderado, quer ser reformista, ecologista e eurofederalista. Reformista em que aspecto? E é um partido social-liberal, digamos. Ok. É reformista em que aspecto? Reformista no sentido de que quer, de facto, fazer reformas estruturais no país. Ok. Em Portugal é óbvio que a reforma da justiça tem de ser feita. Reformas precisam de ser feitas. Educação, portanto, é reformista nesse sentido, de facto mudar. É reformista no sentido oposto ao de revolucionário. Ok. Certo. Há aqueles que acham que a ruptura deve ser feita através de uma revolução. Nós achamos que a ruptura com o status quo deve ser feita com grandes reformas. Certo. Este não é o estado do país que nós queremos, porque lá está. Eu acho que nós temos que agradecer aos partidos fundadores da democracia, a democracia que nós temos hoje. Sem dúvida. Mas penso que os partidos que nasceram no pós-25 de Abril, em 74 e 75, já não conseguem dar resposta aos problemas do século XXI. Passaram 50 anos. No caso do PCP até mais, nos seus anos 20. Nasceu antes. E, portanto, são partidos que eu acho que não se conseguem renovar por dentro. Se houvesse uma reforma, aí que talvez se avançar uma revolução dentro dos partidos existentes, seja o PS, seja o PSD, pelo menos os 2 principais, eu acho que não seriam necessários partidos novos. Sim. E, portanto, mas eles são incapazes. A reforma seria interna. Sim, já nem os nomes fazem sentido. O Partido Socialista não é socialista, o Partido Social Democrata não é social-democrata. Já nem os nomes, os símbolos. Portanto, isso é a coisa básica. Já estou a falar depois daquilo que eles nos dizem e daquilo que eles nos apresentam e das soluções que nos apresentam, que é o mais importante, no fundo, do que o logo e do que o nome. Claro. Mas nem isso eles conseguiram mudar. E em vários países os partidos renovam-se, mudam de nome, mudam. E em Portugal ficou tudo em 74. Sim. Que é muito bonito. Eu sou um filho de Abril, mas acho que os partidos em 2024 não devem ser exatamente iguais, e não são, vão evoluindo alguma coisa, como é óbvio, ao que eram em 74 e 75. E, portanto, o que tu achas é que estes partidos, os 2 grandes partidos, o PS e o PSD, estão em decadência, digamos assim, não conseguem apresentar novas soluções para os problemas do país e que há que passar por uma renovação do quadro partidário. Mas neste momento já temos muitos partidos. Temos muita oferta, não é? Temos à direita a Iniciativa Liberal e o Chega e o CDS, que agora ressuscitou pela mão do PSD. Saiu do coma. E à esquerda temos o LIVRE, o Bloco e o PCP, que está com tendência para desaparecer. Aliás, é um caso raro na Europa um partido comunista ainda existir. E, portanto, como é que tu achas que vais encaixar o teu projeto? Aonde? Como? E que tipo de proposta podes trazer que seja galvanizadora? Precisamente onde não existe partido nenhum, que é o centro. E qual é o centro para ti? E o centro é precisamente entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. E achas que é aí que está o centro? É aí que está o centro, em Portugal. Ok. O PS é hoje um Partido Social Democrata puro. Claro que tem pessoas que se revêem que estão mais à esquerda e pessoas que estão mais ao centro. Mas é um Partido Social Democrata europeu típico. O PSD é um partido,
como é que eu lhe... É mais difícil de se definir, porque já foi muita coisa, mas sempre foi um partido de centro-direita, pelo menos. É um partido conservador nos costumes. O historial do PSD é esse. Estou sempre contra qualquer avanço nas liberdades individuais. Portanto, é conservador nos costumes. E depois é mais ou menos liberal, conforme os líderes, Exatamente. na economia. Mas é um partido de centro-direita, típico europeu. Já tem o nome errado também. E é um partido que foi agregando as lideranças. O eleitorado do PSD sempre foi mais à direita, às vezes um pouco mais à direita até do que as próprias direções e as próprias lideranças. Porque agregou, isso tem a ver depois com o crescimento do Chega, agregou os descontentes. Sim. Agregou muitos democratas, obviamente. Sim. Mas agregou também os descontentes com o processo revolucionário e com a mudança de regime. E bem, em Espanha o PP também tem o mesmo, tem franquistas. Sempre teve. Né? Que agora foram para o Vox. Há uns anos foram para o Vox. Exato. E o PSD agregou essa gente e de alguma forma democratizou essas pessoas. No seu eleitorado sempre foi esse, de direita. Ou de centro-direita, de centro-direita democrático, como era Sá Carneiro. Por alguma razão, os americanos apoiaram o PS e não o PSD para combater o comunismo. Sim. Porque o PS, o seu líder, vinha de uma luta contra o regime e Sá Carneiro tinha estado na ala liberal dentro do regime, apesar de não concordar com a forma. É verdade. E, portanto, os americanos perceberam para o comunismo ser vencido, tinha que ser ali. não podia ser pelo lado mais à direita, tinha que ser dentro da própria esquerda, ou do centro-esquerda, da esquerda moderada. Não, e foi uma solução inteligente, sem dúvida. E, portanto, o PSD agregou essas pessoas, agregou, por exemplo, aquilo que nós chamamos os retornados da África, não é? As pessoas que vieram da África de um dia para o outro, sem nada, profundamente descontentes com o 25 de Abril. E foram 1 milhão de pessoas. O PSD agregou essas pessoas. Normalmente esse eleitorado votava no PSD. Sim. E, portanto, a partir do momento em que há uma crise no PSD, eu acho que isso também explica um bocadinho o crescimento do Chega, e surge o Chega, essas pessoas sempre existiram. As pessoas que gostavam e que gostam do antigo regime. As tais que responderam ao inquérito. As tais que responderam ao inquérito. Por isso é que eu não fico muito admirado. Eu sempre ouvi, estava a andar na rua para perceber o que é que as pessoas diziam. Bastava andar de táxi. E, portanto, assim, era necessário um salário em cada esquina. Sempre ouvimos isso. Mas isso tanto nas classes mais baixas como nas classes mais altas. A minha mãe tem muitas amigas. O pessoal de cavalaria é um bocado snob. São os mais snobs do exército. E a minha mãe tinha amigas de militares e ex-militares. E eu sei o que é que a minha mãe me diz, o que é que essas senhoras dizem. Pois, claro. Essas pessoas sempre existiram, claro. No PSD ou no CDS. E agora mudaram de casa para o Chega. E agora mudaram de casa para o Chega. Em parte, no consulado de Rui Rio achavam que o Rui Rio era muito à esquerda, não se reviam. Lá está, a ideia de que tem que ser uma só autoritária, um Cavaco. O Cavaco tinha essa ala austero. Exatamente. E a direita gostava muito, apesar de Cavaco lhe ser totalmente à direita, mas tinha aquela figura. Tinha aquela figura e aquela forma de estar. Sim. Que agradava muito à direita. Aliás, como Sócrates no início também. É engraçado, a direita gostou muito do Sócrates do início, porque era também autoritário, tinha as suas ideias e combatia... Sim. E essas pessoas agora votam no Chega. Mas essas são pessoas que vieram era o eleitorado, portanto, o eleitorado do PSD sei que eu acho algumas pessoas dentro do PSD que dizem que o PSD é de centro ou de centro-esquerda. Nunca foi. Mesmo quando Sá Carneiro dizia que para chegar ao socialismo temos que passar pela social-democracia. Mesmo apesar dessas frases... Que na altura eram perfeitamente justificadas. É o contexto histórico da época. O PSD, o eleitorado, o sangue
do PSD nunca foi nem de esquerda, nem centro-esquerda, nem propriamente de centro. Exatamente. Sempre foi de Certo. centro-direita e da direita. E bem, porque precisamos de um partido dessa área política em Portugal. Claro. E tinha esse papel democratizante de pessoas que tinham vindo do antigo regime e que até apoiavam o antigo regime. Claro. Que agora, de alguma forma, se voltaram para Certo. um partido extremista, de alguma forma perigoso. Que está a crescer muito Sim, e que sim. se prevê que continue a crescer. Isso há algumas dúvidas. Eu Eu acho que não ainda vai sei. crescer um pouco. Talvez. Acho que Não ainda sabemos. tem margem para crescer. As surpresas são sempre. E é preciso saber lidar com esse fenómeno. Claro. E acima de tudo, esvaziá-lo. Mas o PD quer através- ocupar o espaço, de alguma forma, de parte do eleitorado descontente do PS, parte do eleitorado descontente do PSD, e ser uma alternativa, de facto, ao centro. Ao contrário do CDS, que não é centrista, nós somos mesmo centristas. Exatamente. Sim, sim. Há coisas boas do lado mais centro-direita que devem ser aproveitadas, há coisas boas do lado centro-esquerda que devem ser aproveitadas. E, por exemplo, como família europeia, onde é que tu integrarias No Renew Europe. no Renew? Ok. Sim, o Renew Europe tem essa vantagem de ter sociais Sim, liberais. abrangente. Sim. O Partido Democrático Europeu é um partido social-liberal. No que isso significa, ou seja, dentro dos liberais estamos mais à esquerda e significa que estamos ao centro. Exatamente. Sendo que há liberais de esquerda, há liberais de centro e há liberais de direita. Mas, e o Renew Europe, de alguma forma, tem partidos, o D66, podemos dizer que é um partido liberal mais à esquerda. Sim, sim. Na Holanda, ou nos Países Baixos, como agora temos que Países dizer. Baixos, é verdade. E portanto, o PD é um partido social-liberal que toca, por um lado, na social-democracia, em alguns aspectos, e noutros aspectos no liberalismo clássico. Muito bem. Olha, Tiago, parece que acabou o nosso tempo, Ok. com muita pena minha, porque ainda havia aqui mais assuntos para falar. Acabaste por não falar da Europa e das eleições europeias e do que aí vem, enfim. Mas se calhar fica o Quando convite quiseres. para uma segunda Será tudo um conversa, prazer. mais perto das europeias ou Sim, depois das é todo um europeias, prazer. para Sim, até podemos fazer um rescaldo das eleições um europeias. rescaldo. Olha, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Porque acho que vai mudar muita coisa. A penso extrema-direita que vai sim. subir muito. Eu penso que Infelizmente, o Renew Europe vai cair. Mesmo as sondagens, vai cair um pouco. Vai, já vi. E os verdes também. E, portanto, Há acho uma que vai haver muita nova matéria configuração. para Eu conversa. acho. Exatamente. Entretanto, subscrevam o nosso canal de YouTube, ativem o sininho, partilhem nas redes, façam comentários e mandem-nos sugestões para o nosso e-mail. Obrigada e até breve.